Fala pessoal, continuando aí então, né, o conteúdo aí de probabilidade, certo? Então aqui verificamos se essa probabilidade for igual a 1, isso significa que é um evento certo, e se der zero, quer dizer o que é a probabilidade de um evento impossível. Então nada mais aí que a probabilidade, né, vai ser o que? Né, o número de casos favoráveis, né, número de casos favoráveis sobre que, né, sobre o número de casos possíveis, certo? Possíveis, que isso vai ser o que? O nosso NA, né, sobre o nosso N aí, ômega, né, ou S, certo? Então aqui a probabilidade, né, as propriedades dela, que a gente precisa também tomar bastante cuidado com isso. Então o exercício é, consideramos um experimento aleatório do lançamento de uma moeda, certo? Uma moeda perfeita, né? Calcule a probabilidade de sair caro. Então a moeda, ela possui duas chances, né? Então podemos chamar que o nosso espaço, né, amostral vai ser igual ao que, né? Ao nosso o que? Cara, certo? Nossos casos possíveis, certo? Então vai ser cara e coroa. Tranquilo? E aqui ele está querendo dizer o que? Calcule a probabilidade de sair uma cara. Então qual que é o evento, né? Para mim sair uma cara aí. Então eu só tenho um evento. Então a gente podemos chamar que o nosso evento A é igual ao que? A 1. Né? É o, né? Basicamente o que? Né? O que eu quero, né, dividido aí pelo que eu tenho, certo? Então, grosseiramente se falando. Beleza, eu tenho o espaço amostral, que vai ser o ômega, né, o S, igual a cara e coroa, então eu tenho que, né, o número, né, de casos, o que? Possíveis, é o que? São duas, certo? E o evento, né, que é o que? Né, os nossos casos favoráveis, que é o que eu tenho, certo? O que eu tenho? Eu tenho cara e coroa, então eu tenho duas possibilidades, certo? E o que eu quero, certo? Então vai ser o que? O que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, para mim encontrar essa probabilidade, um evento vai ser o que? De sair cara. Então, né, meu evento, né, eu quero que saia cara. Então, esse evento aí de casos, o que? Seria o que? O que eu quero, certo? Então, aqui o que eu quero é o que? Que saia uma cara, né, entre essas possíveis, essas possibilidades, o que? De cara e coroa. Certo? Então temos o que? Que pela a expressão, a probabilidade igual, né, os casos aí, né, N, né, N de A, né, que é o número de eventos, né, dividido aí pelo que? Pelo meu espaço amostral, né, que é os meus casos possíveis. Então, eu vou ter aqui, quem que é NA? Quem que é o meu evento? O que eu quero, né? Então, o que eu quero é que saia uma cara, então a probabilidade é de 1, né? Então, esse N, né, esse evento é 1, então vou ter o quê? Que 1 dividido por 1 dividido por 2 vai ser igual ao quê? A 1 sobre 2, né? Ou 0,5, ou também podemos dizer o que? Que vai ser 50%, certo? Em percentual. Então, a probabilidade a gente pode ser escrito o quê? De forma, né, fracionária, pode ser escrita de forma decimal ou também por percentual, né, por porcentagem aí, certo? E, tranquilo? Então é basicamente isso. Então no exercício 2, que é no lançamento de um dado perfeito, né, qual é a probabilidade de sair um número maior do que 4? Novamente, né,
A probabilidade é dada o que por, certo? O meu evento, que vai ser o que? Os meus casos, né, favoráveis, dividido aí pelos meus casos possíveis, certo? Então, o que eu tenho, né, e o que eu quero. Então, a razão entre isso daí vai ser o que eu quero. O que eu quero? Eu quero que saia um número maior do que 4. Né? E o que eu tenho, né, um dado, né, vamos pegar o espaço amostral, é igual ao quê? Né? Então, vai ser o que? A chance de sair com 1, né, são 6 faces, então vai ser 6 possibilidades. Certo? 6 possibilidades. Que isso aqui vai ser o que? O meu N, né, meus casos possíveis, e o que? Maior do que 4. Quem que é maior do que 4? 5 e 6. Então o que? Os casos favoráveis eu tenho o que? Somente 2. Então no meu evento, né, vai ser igual a 2. Então aqui podemos montar que P, a probabilidade é o que? A razão entre os casos favoráveis, né, pelos casos possíveis, né, o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então aqui eu tenho que aqui o nosso, né, vai ser o N, o NA, né, dividido aí pelo N, que isso vai ser igual ao que, né? Vai ser o NA, vai ser 2 aí, dividido aí por quem? Né? Por 6 possibilidades. Então aqui eu vou ter o que que vai ser, podemos simplificar por 2 e também por 2. Então vai dar 1/3, que é igual também a 0,33, certo? Que é igual também ao que é 33% que de chance, certo? Então tem 33% de chance de um número, na hora que eu lançar esse dado, sair o que um número maior do que 4 aí, certo? Então é basicamente isso. A gente tem um espaço amostral, né, dado por ômega ou S, que são 6 faces, 6 possibilidades, que é dado por N aqui, né, os casos possíveis. O meu evento, né, meu evento A, que A vai ser o que? Somente 5 e 6. 5 e 6 pelo fato que são maiores do que 4, então eu tenho que NA, que é meus casos favoráveis, né, somente 2. Então temos aí que vai ser 1,3, né, 1 dividido por 3, né, 1/3 dessa possibilidade, ou 33% de sair um número maior do que 4 aí. O exercício 3. No lançamento de um simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidos que pelo menos 2 caras? 3 moedas, certo? Então podemos, né, o espaço amostral, né, vai ser o que? Eu vou ter o que? Cara e coroa, só que eu vou ter 3 moedas, certo? Então as 3 moedas eu vou criar o que? Um espaço amostral, que ele pode assumir o que, né? Tenho 3 moedas, que ela pode assumir cara, 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 coroa, cara, coroa e cara, cara, né? Coroa, coroa. Então a gente faz uma permutação de quem entre cara e coroa, só que com o quê? Com 3 possibilidades, certo? Então esse espaço amostral são 3 moedas. Então eu tenho que esse espaço amostral vai ter o que? Né? São 3, né? 6, 7, 8. 8 seria o quê? São 8 possibilidades, certo? Da gente, né, desse espaço amostral aí. Certo? Pelo menos 2 caras. Então 2 caras, aqui eu tenho, né, pelo menos 2 caras, aqui eu tenho pelo menos 2 caras, também aqui, também aqui. Então aqui é o que? É o que eu quero, né? O que eu tenho, que vai ser o quê? 8 possíveis, né? 8 possibilidades,
certo? Então, o que eu quero dividido pelo que eu tenho. Então, são 4 possibilidades, o que? Para sair pelo menos 2 caras. E isso dividido o quê? Pelo meu tamanho do espaço amostral, que é 8 possibilidades. Então, aqui eu vou ter 50% de pelo menos 2, né? Sair, né, entre essas 3 moedas, sair pelo menos 2 caras aí. E exatamente 2, né? Então aqui exatamente 2, então aqui o ter 3 não me importa, né, esse dado. Aqui me importa, então olhando aqui anterior, né? Aqui me importa, aqui me importa, aqui não me importa, aqui me importa, não, não, não. Então vai ser o quê? Né? 1, 2, 3, certo? Então esse 3 é o quê? É o que eu quero, certo? É o meu evento, certo? Então se ele é o meu evento, é chamado aí, né? Um evento B, que é o casos o quê? Favoráveis, dividido pelo quê? Pelos meus casos possíveis, né? O que eu tenho, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho 8 possibilidades. Eu quero encontrar o quê? 3, né? Que aí são exatamente 2 caras. Então, vai ser 3 dividido por 8, que vai dar aí 37,5 quê? % de chance. Tranquilo? Então, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, né? Bem tranquilo, né? Sem dificuldade nenhuma. Qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato comigo, certo? Então, todos os exercícios também possuem resolução. Então, está aí, qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Não tem dificuldade. Lembrando, então, o que? A probabilidade é dada o que? Pela razão entre os casos favoráveis, dividido o que? Pelos casos possíveis, certo? Então, deixando mais claro ainda, podemos dizer o que? Que vai ser o que? A probabilidade é o que você tem, certo? Né? O que eu quero, na verdade, o que eu quero, né? Quero que sai 3 bolas brancas. Então, essa é o que? É o que eu tenho, certo? O que eu quero, na verdade, dividido aí pelo que eu tenho, certo? Que é o que? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, né? Os casos favoráveis são o que eu quero encontrar e os casos possíveis é o que? É o meu conjunto amostra, certo? Meu conjunto amostral aí. Tranquilo? Então, tem uma série de exercícios aí. Então, tentem fazer, né? Para treinar bastante. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um grande abraço a todos aí e até a próxima aula.